Os irmãos já sabem a ênfase que eu quero dar nessa manhã. Mas eu quero começar com uma pergunta, até mesmo antes de orar. E o tema da minha mensagem é libertos da escravidão. O que o irmão falou? Ser liberto da escravidão. O pecador, diante de Deus, ele é perdoado dos seus pecados. Então, para o pecador, recebemos o perdão. Mas para os nossos pecados, nós precisamos de libertação. E nenhum de nós está isento de alguma área da nossa vida, nós precisamos de libertação. Nós somos perdoados, de fato, mas nós precisamos de libertação. Eu quero dar uma ênfase nessa manhã, com uma perspectiva um pouco diferente. Eu gosto muito de dar exemplos. Suponhamos que você fosse um mordomo numa mansão muito grande. O mordomo faz aquilo que seu patrão, ele ordena. Mas nessa casa tem dois mordomos, tem dois patrões, e você é um mordomo. Um mordomo, ele tem que obedecer. E um dos patrões é a alma, e outro é o espírito. E a minha pergunta nessa manhã é: qual desse patrão você está obedecendo? Ao longo da sua vida, nessa grande casa, que é a casa de Deus. Quem é o seu patrão de fato? A quem você tem se prostrado para servir? Senhor, nós queremos essa manhã pedir, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia. E o Senhor venha falar aos nossos corações nessa manhã, para que nós possamos perceber qual que é a vontade do Senhor para a nossa vida nesses últimos dias. Abençoa a boca que fala, os ouvidos que ouvem, e a começar em mim, tudo que sair da minha boca é para mim mesmo, Senhor, e também os meus irmãos, e peço a Ti a Tua graça e a Tua bênção para repartir com o Senhor e conjuntamente conosco aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Irmãos, eu vou citar algumas referências, depois irmãos podem conferir, mas no Antigo Testamento, quando você olha a questão do coração, Deus vem sempre trabalhando a questão do coração, mas quando chegamos nos profetas, tem uma citação lá em Ezequiel 36, 26, diz assim: e vos darei um novo coração, e porei dentre vós o meu espírito. Essa é a primeira citação. Em Jeremias 31, 33, diz assim: diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior, e as escrevereis em seu coração. Então o Senhor não só deu a lei no nosso interior, não somente na mente, mas também no coração. E o aspecto que eu quero tratar aqui, no dia de hoje, com os irmãos, é essa dicotomia, né, irmãos? Porque a mente é a esfera da nossa razão, né? Aquilo que nós pensamos. Mas o coração é a esfera da nossa emoção. Mas se nós fizéssemos aqui um tratado aqui, né, morfológico aqui, você já pensou se eu e você, tivéssemos o nosso coração no lugar, na cabeça, quem é a medicina aí, né? E a mente no peito. Vocês vão para entender? Sabe o que vai acontecer? Nós vamos aprender a pensar com o coração, e nós vamos aprender a raciocinar com a emoção. Os irmãos podem entender isso? Onde eu quero chegar? Essa troca. Pensar com o coração, irmãos, é empatia. Quando você pensa com o coração, você tem empatia. Mas quando você emociona com a mente, é discernimento. Os irmãos percebem que nós estamos um pouco misturados? Quando nós emocionamos demais, sem nenhum discernimento, não é verdade? E quando pensamos demais, sem nenhuma empatia. E a mente tem estado muito confusa nesses últimos dias. Então, vou repetir. Pensar com o coração é empatia. Hoje nós não conseguimos olhar mais com simpatia os erros dos nossos irmãos, porque a razão está muito aflorada. Mas também não conseguimos emocionar, né, com a nossa mente, porque nós não temos discernimento.
Então, nós estamos tornando pessoas frias e insensatas e insensíveis, porque nós não temos discernimento. A frieza espiritual tem tomado conta do povo de Deus, porque nós não estamos emocionando com a nossa mente, nós não temos discernimento. E às vezes alguém conta um testemunho, às vezes fala, mas é um testemunhozinho, você não tem discernimento, você não tem empatia com aquilo, você não pode ser tocado por isso. Então nós precisamos pensar com o coração. Pensar com o coração é se colocar no lugar do outro. Isso é que é importante. E emocionarmos com a nossa mente. Às vezes somos tão emocionados com tudo que passa. E não temos discernimento. Eu já vi que a rede social é o maior ambiente de transmissão de pensamentos e mais sem o menor discernimento. Não é? Às vezes eu preciso estar atento, porque a gente tem sob nossa tutela muitos adolescentes, a gente tem que estar atento ao que está transcorrendo aí. Mas é impressionante, coisas que são transmitidas sem o menor discernimento e coisas que são tratadas com muita frieza, porque nós estamos misturados. Mas quando Paulo escreve aos Romanos, ele traz para nós um princípio muito interessante, um exercício espiritual para cada um de nós. Mas antes, em Hebreus, também repetindo, Hebreus 8:10, o seu entendimento e seus corações, a minha lei, as escrevereis, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povos. Porém, a minha lei em seu coração, e as escrevereis no seu entendimento. Para que você não seja legalista demais, e também nem permissivo demais. Então, o Senhor coloca a lei nos dois lugares, não é verdade? No nosso coração, mas se tivesse a lei só no nosso coração, seria muito legalista demais, muito libertino demais, seria muito licencioso demais. Deus é amor, e vamos só com amor, e tudo muito bem, né? Aí a libertinagem, ela vem porque nossas emoções, elas são muito assim, não, deixa para lá, é o irmão mesmo, tal. Mas se temos a lei só na nossa mente, nós somos extremamente legalistas, porque Deus é um Deus tremendo, é fogo consumidor, vai consumir a sua vida, vai acabar com você, não é assim? E tratamos aquela régua muito fina e não aceitamos nada. Então, Paulo quer nos ensinar a que fazemos exercícios espirituais para sermos sarados. Se a minha geração está com muita dificuldade, você imagina as gerações vindouras, relacionadas ao entendimento, relacionadas à mente, às suas emoções, não é? Imagina um adolescente de 12, 13 anos, que começa a ouvir coisas aí, e todo tipo de informação. Como é que vai ser esse menino amanhã? Como é que vai ser essa pessoa amanhã, esse ser humano amanhã, esse homem, essa mulher amanhã? A nossa geração está indo embora, e nós estamos muito impactados com isso. Como as coisas estão tão desafloradas. Mas Romanos, ele começa interessante, e ele fala assim, Romanos, nós vamos começar a ler a capítulo 8, versículo 1. Ele vai trazer um equilíbrio, Então, ele vai tratar aqui dois aspectos. O capítulo 8, versículo 1 diz assim, portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse é o primeiro aspecto. Eu e você, nós somos salvos e fomos colocados nessa casa, que é a casa de Deus, a grande casa de Deus. E nenhuma condenação é. Mas dentro dessa casa de Deus, tem procederes, tem atitude. Você está dentro da casa de Deus, nenhuma condenação há. O que eu estou compartilhando aqui não está relacionado a você ser salvo ou não ser salvo. Graças a Deus, já somos salvos. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é um fato, já está consolidado, através do sangue vertido na cruz. Mas nós estamos nessa casa. Aí no versículo 5 diz assim,
Primeiro, no versículo 2, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Agora, versículo 5. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para a natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para fazer o que o Espírito deseja. A mentalidade carnal é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus e nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, irmãos, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que, de fato, o Espírito da vida é em vós. Todavia, alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos, a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida, e vossos corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Irmãos, eu quero tratar basicamente isso. Os que vivem com a mente voltada, então você é esse mordomo nessa casa. Se você obedece às leis da sua própria alma, da sua carne, para satisfazer a si mesmo, muito pouco provável que você conheça a vontade de Deus para a sua vida. Mas se você se inclinar sua mente para as coisas do Espírito, você vai perceber o que Deus está realizando nos nossos dias. Os irmãos percebem? Então eu quero chamar cada um de nós a exercitarmos. Se você tem uma alma voltada para as coisas carnais, você não pode agradar a Deus. Você não será capaz de ser um vaso para ser usado por Deus, porque sua mentalidade é humana, a sua mentalidade é carnal, o seu proceder é carnal. Você vive com perspectivas humanas deste mundo. Você não está ali, alinhado com os propósitos de Deus, porque o Espírito é que vai te ensinar todas as coisas. Você está nessa casa. E não é incoerente se você está numa casa, onde essa casa representa um governo, onde você tem um rei, e você é sacerdote nessa casa, e você não exerce sacerdócio. Não é incoerente? Não é? É bastante incoerente. Como é que você pode estar numa casa, na casa de Deus, e não exerce o seu sacerdócio? Como é que você pode ser um nascido de novo, e não exercita a sua vida nas coisas espirituais? Como é que você não faz as coisas do seu dia a dia com uma mentalidade divina? Um grande desafio para nós é servir ao Senhor com mentalidade divina. Nós não saímos daqui e deixamos de ser cristãos. Você tem que ter mentalidade divina no seu trabalho. Você tem que ter mentalidade divina nos seus negócios. Parece complicado, mas a sua mentalidade tem que ser divina. Você tem que ter mentalidade divina na sua escola. Você tem que ter mentalidade divina na sua casa. Se você não tem mentalidade divina, você não está agradando ao Senhor. O Senhor podia nos salvar e nos tirar desse mundo, né? Mas deixou nesse mundo para exercermos mentalidade divina nas áreas mais difíceis da nossa vida. É muito fácil exercer mentalidade divina aqui. Até sugerir uns cânticos e poder cantar e orar. Nós estamos num ambiente que ele é acolhedor e ele é aprazível e ele propõe isso. Mas exercer uma mentalidade de vida divina no seu trabalho, você precisa de vida de altar aos pés do Senhor. Porque senão, irmão, você vai ser um cristão aqui e lá fora. Você vai ser um cristão mais ou menos que anda segundo o curso desse mundo. E o curso desse mundo, você sabe, é que esses teachers estão ensinando aí, né? Esses coaches da vida estão ensinando. Vista a camisa, seja o melhor, atropele todo mundo, bata suas metas, cumpra seus deveres. Aí sua mente fica cheia disso, não é isso? E você faz muita hora extra porque você tem que bater sua meta. Você trabalha muito porque você tem que bater sua meta. Você estuda muito porque você precisa melhorar a sua situação. E você faz tudo muito, 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 muito. Não é? E nós estamos vivendo este mundo.
E eu quero chamar aqui a atenção, principalmente para quem está com um bebê no colo. Eu já fui pai também, né? Posso falar. É interessante como é que o mundo está hoje. Só um exemplo, irmãos. Lá, eu trabalho em Vespasiano de manhã, já tem escolinha para bebê de 6 meses de idade. Crianças sendo criadas com tutores, entre aspas, e lá eles aprendem de tudo, porque está na mão de um outro. Então, as mulheres não querem ser mães, mães no sentido de exercer a função de mãe. Elas pegam criança e põem na creche. Esse é o curso desse mundo, e é natural que isso aconteça, porque é o curso desse mundo, mas o curso de Deus não é assim, não. A primeira mãe, uma das mães mais notórias que a gente conhece, é a mãe de Samuel, não foi? Ela colocou o Samuel na creche? Não, ela levou o Samuel para o sacerdote Eli, para que ele fosse ali educado nas leis do Senhor. Então, mãe e pai, pense nisso, sobre quando você está colocando seus filhos em tenra idade, porque você precisa trabalhar, você precisa vestir a camisa, e você precisa ter uma vida melhor, né? Tem que pagar o seu apartamento, eu sei disso, você tem que ter seu carro e sua casa própria, seja lá o que for, mas pense nisso. E aquele tempo acolhedor com o seu filho, você precisa ter. Aquela amizade você tem que ter com o teu filho. Né? E aí o filho vai distanciando o pai, você não pergunta por quê. Porque na primeira infância, onde o seu filho tinha que ser, você tem que ser o espelho do seu filho. O espelho do seu filho foi a babá, foi a professora da salinha, foi fulano, foi Beltrano, menos o pai. Porque o pai pega o menino às 5h30 da tarde, chega em casa, dá janta para o menino, dá um celular e vai dormir. E para nossa tristeza, eu fiz um trabalho com meus alunos de 12, 13 anos, a maioria, eles dormem 2, 3, 4 horas da manhã. Eles vão dormir, os pais vão dormir, eles entram para o quarto para mexer em seus celulares. A maioria. Tive um aluno que ele passou o ano todo comigo dormindo na sala, porque ele dorme 4 horas da manhã. E eles sabem tudo aí. E é impressionante. Um menino de 11 anos, ele pôs um aplicativo para mim, que eu estava pelejando para colocar. Ele falou, não, professor, daqui. Colocou para mim, até porque ele, poxa vida, ainda sabe as linguagens até melhor do que eu. Isso é o mundo, o curso desse mundo é normal, mas nós somos servos de Deus. Os nossos filhos são propriedades do Senhor, eles não podem ser criados por qualquer um, nem ser colocados na mão de qualquer um. Ah, mas a escola é muito boa, mas você tem que gastar tempo com o seu filho. Mentalidade carnal. Aí vou continuar aqui. Servir ao Senhor com mentalidade. Colossenses 2:5 diz assim, os irmãos conhecem, o que está lá em Colossenses 2:5? Hã? Vocês esqueceram, né, irmãos? É a música que nós cantamos aí. Deve existir dentro de nós um sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:5, eu que errei aqui, Filipenses 2:5. Deve existir dentro de nós um sentimento que houve também em Cristo Jesus, né? Que sendo ele em forma de Deus, não nos opôs ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. O que você é na grande casa de Deus? Servo do Deus Altíssimo. E o que o servo faz? Aquilo que o seu Senhor manda. Não aquilo que sua alma deseja, mas aquilo que o seu Senhor manda. Isso é ser servo de Deus. Isso é mentalidade divina. Quando você busca o Senhor, os interesses do Senhor. Quem é o seu patrão? Quem tem sido o seu patrão? Satisfazer a si mesmo. E olha, interessante, quando a gente vai se pesquisando, é interessante que nós somos igual adolescente. Adolescente tem 2 necessidades, aliás, uma, né, principal, satisfazer a si mesmo. Né? Ele só tem uma, eu quero satisfazer a mim mesmo. Né? E os alvos dele, diferente dos que vão para a escola, o alvo deles é a hora da merenda e educação física. É 2 coisas que eles querem. Por quê, gente? Comer é muito bom, não é? E exercitar é melhor ainda. Só isso que eles querem, só eles só pensam nisso. Eu vou na escola que vou ter educação física, o professor mais adorado da sala é de educação física. Né? É ou não é? Né, Moniquinha? Né, Marta? É o mais querido. E educação física e horário da merenda. Eles já perguntam, o que é o cardápio hoje? Hoje a comida é muito boa. Bom, muitas vezes nós somos semelhantes a esses adolescentes. Eu quero satisfazer a mim mesmo
Eu quero estar onde eu me sinta bem e quero me alimentar daquilo que eu tenho mais prazer. Não é? Essa é a nossa alma. E ela vai sempre estar assim, até que ela seja, de fato, né, como está lá no trecho em 1 Pedro 9, né, alcançando o fim da vossa fé, a salvação de vossas almas, até que nossa alma seja salva, até que nós sejamos libertos cotidianamente. Né? Dá muito prazer para nós chegar em casa, às vezes, 4 horas da tarde, ligar nossa 50 polegadas e ver uma partida de futebol. Não é? Isso é prazer. Mas, às vezes, é tão difícil ler um capítulo da Bíblia. Por quê? Porque nós estamos servindo a nós mesmos. Nosso Senhor ainda é nós mesmos. Mas, quando o Senhor é o Senhor, aí a nossa perspectiva muda. E nós vamos achar prazer nisso. Porque a vida cristã ela é prazerosa. Ela traz prazer. Ela traz paz. Né? E aqui no capítulo 8 de Romanos, nós vamos continuar aqui. Nós vamos falar assim. Antes eu vou só explicar. Servir é doar. O crente com mentalidade divina tem sempre o outro, o seu próximo, como o alvo da sua generosidade. Chama mordomias. E quando você é um servo do Senhor, você tem sempre o outro. Considerar o outro semelhante a si mesmo. Não é a si mesmo, está vendo? A vida cristã ela começa assim, o outro. Jesus, como servo de Deus, ele viu o outro, para quem ele pudesse manifestar sua vida, não foi isso? Ele veio para si mesmo? Não. Ele veio para o outro. Qual que é o outro de Jesus? O Pai. Ele veio para satisfazer a vontade do Pai. O nosso outro, o nosso próximo, é esse a quem nós devemos servir. Não a si mesmo. O Evangelho é uma coisa, é tremendo isso. Quando você fala que você foi chamada em função do outro, e o outro foi em função de você. Eu não sei quem que é o seu outro, mas por isso Deus nos colocou no corpo, para que pudéssemos ser amigos uns dos outros, cúmplices uns dos outros. E quanto mais o outro é abençoado, você também é conjuntamente abençoado. Então o Evangelho é abrir mão de si mesmo em função do outro. Isso é Evangelho. Agora, se você está no Evangelho em função de você mesmo, eu quero me sentir bem, eu quero estar na minha zona de conforto, eu não posso ser ignorado em nada, eu não posso ser, eu não posso ter nada que me traga um desabor. Então, você ainda precisa conhecer o Senhor. Você precisa estar mais próximo do Senhor. Porque o seu prazer, ele está no outro. Os irmãos podem entender isso? Porque o Evangelho é abrir mão de si mesmo. E é interessante que Romanos 12, eu acho muito interessante essa passagem que nós vamos ler. Romanos 12. O versículo 1 os irmãos já conhecem, né? Mas é bom a gente lembrar, né, que Paulo é alguém que... Paulo, se você pensar alguém que sabia ter o coração no peito e a mente na cabeça, e o coração na cabeça, era Paulo. Porque ele falava assim, olha como é que ele escreve, né? Rogo-vos, irmãos, versículo 1, portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Ele não está falando assim, ele não é exigente. Ele fala, irmão, pelo amor de Deus. Ele fala assim, poxa, irmão, apresente-se. Não é assim que ele está falando? Ele fala com um anelo em seu coração. Ele não fala apenas com a racionalidade. A mente do Paulo é uma mente amalgamada de muito amor para com os seus santos. E assim também a sua emoção também é uma mente, um coração voltado com muitas coisas que são lógicas e racionais, para que ele tenha discernimento das coisas. Os irmãos podem entender? Então ele dizia assim, olha, portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Olha para você ver. Então ele está dizendo o seguinte, você está nessa casa, irmão, você faz parte da casa de Deus, você é filho do Deus vivo, apresente-se ao Senhor como sacrifício vivo. Como é que se apresenta? Santo e agradável a Deus. Santo significa separado,
Infelizmente, no decorrer dos séculos, essa palavra santa, ela foi ficando deteriorada. Os copistas, né, conforme o seu tempo, a sua época, eles foram traduzindo a palavra para santo, ela foi perdendo um pouco daquele que é original dela. Mas santo é separado. Você é separado. Rogo, irmão, com você separado de Deus. Apresente-se a Ele. Você foi separado para Deus. Não é? Que é o vosso culto espiritual. E ele fala assim, não vos amoldeis. Olha, não tome a forma desse mundo. Né? Mas pelo contrário. Sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Olha, a primeira coisa, ele fala assim, se apresente-se a Deus. E não toma a forma desse mundo, não é? Mas se transforma em renovação da sua mente. Se você não tem uma mente renovada, provavelmente você está parecendo muito com o mundo. Se você pensa igual ao mundo, é fato que sua mente é mundana ou não é? Lógico. Se você pensa igual aos princípios de Deus, sua mente é espiritual ou não é? Isso é muito claro. Se sua mente está voltada em comprar, vender, adquirir, ser e estar. 5, né? Responsabilidade, né? Trabalha para comprar, compra para trabalhar. Né? Estuda para ganhar, ganha para estudar. Não é isso? Você está vendo em função de você mesmo. Você precisa ser, você precisa ter, você precisa conquistar. É uma mentalidade do mundo, e o mundo está ensinando isso. Está ensinando isso. E as facilidades estão chegando aí. Né? Vocês vão ouvir falar muito de AI, né? Os técnicos aí de informática sabem o que é isso aí, os meninos. A inteligência artificial. Você tem que se moldar a isso. Nós não precisamos nos moldar à facilidade dessa vida. O conforto que o mundo vai nos oferecer é um estrago para a nossa vida espiritual. Torno a repetir. O conforto que o mundo vai te oferecer vai estragar a sua vida espiritual. Aqui no Romanos, vamos continuar. Olha interessante. 6 a 12. Interessante, é importante, né? O 3 diz assim, versículo 3. Portanto, pela graça que me foi concedida, exorta a cada um de vós que não considere a si mesmo além daquilo que convém, mas, ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada de acordo com a medida da fé que Deus proporcionou. Isso não é trabalho da mente, irmãos? Pensar além daquilo que convém? Quando você pensa além de si mesmo, além daquilo que convém, nos dois aspectos, né? Tem pessoas que pensam além daquilo que convém, no aspecto da humildade. Não, eu sou tão humilde. Irmão, minha humildade é demais. Eu sou tão simplesinho, sabe? Eu sou muito pobre mesmo, vou andar de havaiana no pé mesmo. Não vou nem limpar minha casa. Isso não é humildade não, tá, irmão? Esse tem outro nome. Mas os irmãos têm assim, autocomiserado, né? Eu nunca vou conseguir. Eu sou tão terrível. Está pensando além de si mesmo. E tem aqueles que se exaltam também. Não, eu sou capaz. Isso aí, de irmão compartilhando. Está compartilhando, eu já sei tudo que ele está falando, já sei até o final. Porque eu sou muito espiritual, eu já li Austin Sparks, eu já li, né, A.B. Simpson, eu já li tantos autores aí, não precisa nem te falar. Está pensando além daquilo que se vê, além daquilo que convém. Ninguém pense de si mesmo além daquilo que convém. Nem para autocomiseração, nem para autossatisfação, para soberba. Busque no Senhor. Não é? Não quero ter conforto na minha casa, não, porque eu sou simples. Irmão, isso é a coisa mais ignorante que eu já vi, isso é nécio. Você tem que ter conforto, sabe por quê? Para receber seus irmãos, para eles receber bem os seus irmãos na sua casa, não é verdade? Você tem que ter o melhor para você dar aos seus irmãos. Tem tanto pensamento errado. E o cristianismo tem tantas coisas que a gente passa assim, a gente decorreu dos anos, fala, nossa, tanta bobeira, tanta infantilidade. Porque está pensando além daquilo que convém. E não está pensando no outro, está pensando em si mesmo. Né? Quem aí é mais antigo sabe disso. As nossas vós
tinha a xícara do domingo, o prato do domingo, vocês não se lembram disso, né? Os pratos do domingo, os talheres do domingo, só pode usar no domingo. E tinha a roupa de domingo, não era assim? Graças a Deus, a minha esposa não tem dia de semana para ela, não. Se você for em casa, ela vai te dar o melhor talher que ela tiver, independente do dia da semana que for. Não é? Não tem esse negócio, o domingo, esse prato é de domingo. Mas não trouxemos essa tradição, irmãos? Essa xícara não pode mexer, que essa é para domingo, hein? Né? E o talher não pode mexer. Acabou. Não, essa roupa só vou domingo. Irmão, você é servo de Deus Altíssimo. Não tem roupa de segunda, sexta, sábado. Não. Todos os dias são iguais para Deus. Não é? É só esses pequenos exemplos que eu estou dando para os irmãos. Pois assim como o corpo tem muitos membros e todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo. E cada membro está ligado uns aos outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, que use a medida da fé. O seu dom é de servir, sirva. E se é ensinar, que ensine. Se é de encorajar, é como encorajador e contribuir, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que ministre com zelo. E se é demonstrar misericórdia, que realize com alegria. Como eu e você podemos encaixar nisso se não temos uma mente espiritual? Os irmãos acham que Deus vai conceder graça para você se encaixar nesse versículo 6 até o 8 aqui? Se você não tem um coração voltado para Ele, para dentro da casa dEle, para os interesses dEle, se a sua mente está dispersa com esse mundo. Por que a igreja, vou usar um tempo, porque o hall de membro, às vezes é tão empobrecido em algumas áreas, porque falta este manifestar do Espírito na vida de cada irmão, para receber graça. O Senhor não vai dar graça, o Senhor não vai conceder isso, né? Quem é pai, faz o teste aí. Mostra o menino uma barra de chocolate, né? E uma barra de ouro, vê o que ele vai querer. O que vocês acham, hein? O que você acha, hein, Marcos? Hein? Marcinho, o que você acha? Você oferecer sobre uma barra de chocolate ou uma barra de ouro? Irmãos, muitas vezes assim, se eu estou te oferecendo ouro, não, mas chocolate é mais gostoso, né? Vocês vão se lembrar a primeira menção disso? Lá no Antigo Testamento, né? A narrativa de Esaú e Jacó, não é isso? Esaú falou assim: de que me vale minha primogenitura? Estou morrendo de fome. Eu vou comer um repasto, eu vou vender a primogenitura. Só que ele fez diante de Deus. Deus não esqueceu desse pacto que ele fez com Jacó. E ele perdeu o direito de primogenitura. Por um repasto, ele vendeu a sua primogenitura. Era oferecido para ele a herança eterna, embora Deus já tenha profetizado que o menor servirá ao maior, mas ele contribuiu demais com isso. Contribuiu ou não contribuiu? Fala, quem me vale a minha primogenitura? Não é? E depois ele fez pior. Ele gerou uma nação aí dos seus próprios lombos. Mas aqui eu quero dizer para os irmãos, o Senhor quer trazer para nós um ambiente em que as manifestações dos dons seja algo presente. Nós precisamos atender o nosso inclinar para o Espírito. Uma mente carnal não vai conhecer as coisas de Deus. Né? Paulo escreve aos Coríntios, né? O que o olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou o coração humano, o que Deus tem revelado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito, ele prescuta todas as coisas, né? Até os maiores segredos de Deus. Está vendo? Mas o que o olho viu, nem ouvido ouviu. A mente carnal não pode compreender. Eu quero dizer para os irmãos que, normalmente, as mentes estão tão carnais, até nas coisas espirituais. As mentes são muito agitadas. As mentes estão muito lotadas de informação. Na verdade, ter informação não significa que nós temos realidades de vida, né? O HD tem muitas informações, mas nem todas as informações são úteis ali que estão ali. O nosso HD. Mesmo assim, mesma coisa, o nosso HD espiritual. Nós temos que ter coisas divinas, para que possamos usar as coisas divinas, no momento certo. A base
da vida cristã é uma mente espiritual. Ele vai falar assim, no versículo 9. O amor seja sem fingimento. Odiai sim o mal, mas apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprio. Irmãos, uma mente carnal nunca vai chegar nesse ponto do outro ser mais importante do que você. Por isso o Evangelho é uma coisa é um grande desafio para todos nós. Porque eu me amo tanto que eu tenho que estar sempre no centro dessa circunferência. Mas aqui diz assim, todo que se refere à vida cristã e à piedade, o Paulo vai exercer na igreja que é em função do outro, não em função de si mesmo. Aí ele vai dizer assim, o amor seja sem fingimento, odiai sim o mal, mas apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo honra às outras pessoas mais do que a si próprios. Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoais. Alegrai-vos com que se alegram, chorai com que planteiam. Vivei em concórdia entre vós. Não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios até os próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai proceder cordialmente todas as pessoas. Empreendei os vossos esforços. Vivei em paz com todos. Olha que princípio maravilhoso. Quando você põe a sua mente no Senhor, parece assim, nossa, nós estamos perdendo tanto. O Evangelho, em parte, é um perder. É um constante perder. Né? Mas o Senhor está ganhando. E quem está ganhando? É o Senhor. Às vezes tem uma dificuldade, mas quem perde não é o irmão Ederson, o irmão Adilson que está perdendo, o irmão A, o irmão B. Está perdendo o Senhor. É o Senhor da casa que está percebendo que existe uma desordem. Os irmãos podem entender isso? Não é nada pessoal, é por causa do Senhor da casa. Ele é que sabe. E pai de família, ainda mais quem tem muitos filhos, hoje as famílias já nem têm tantos filhos assim. E quem era família numerosa, às vezes os filhos entravam em demanda. O pai é que fica assim, puxa vida, não criei meus filhos para isso. Às vezes os filhos estão lá brigando uns com os outros e tentando levar vantagem, mas quem fica mais chateado é o pai do que os filhos em si. O pai que fica assim, não criei meus filhos para isso. E quando Deus contempla o seu povo na face da terra, ele fala assim, eu não salvei os meus santos para isso. Não foi para esse fim que eu salvei o meu filho. Não foi para esse fim que eu salvei aquele irmão ou aquele irmão. Os irmãos podem entender isso? Mas se eu estou numa casa, no ambiente da casa, em que minha mente está voltada para mim mesmo, pode ter certeza, meu irmão, minha amada irmã, o Pai não está se agradando. Se eu tenho minha mente voltada para satisfazer a minha própria vontade, os meus desejos, e eu preciso ser aquele que está sempre em evidência e quero ser priorizado em tudo, e a minha redoma tem que ser muito bacana, e o meu assento tem que ser sempre fofinho, saiba que você, como filho de Deus, o Pai vai ter que chamar a sua atenção e colocar a sua vida em ordem. Então pense em você e eu. Nós estamos nos colocando numa casa. E inclinar a nossa mente para as coisas que são do alto. Para as coisas que são de cima. E não nas coisas que estão nessa terra. E a nossa mente, ela é capaz de pensar tantas coisas, né? É impressionante. Eles descobriram que todo mundo tem um pouco de déficit de atenção. Né? Hiperatividade, TDAH. Não é verdade? Você está dirigindo, passa uma coisa, a sua mente não fica ali? É interessante, né? Você está dirigindo, passa uma coisa, sua mente fica... Nossa, tem que voltar para cá. Né? A grande maioria tem problemas de se voltar. Aí você imagina nas coisas espirituais, como é fácil a nossa mente divagar.
E a nossa mente vai divagando, vai divagando. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Em primeiro lugar, a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Você não vai usar a sua mente, a mente de Cristo que está em vós. Paulo escreve, uma das igrejas que ele fala assim, quando Cristo que é a vossa vida se manifestar. Então a nossa vida não é a minha vida, é a vida de Cristo em mim. É uma vida substituída, não uma vida reformadinha. É a vida do Senhor. Então eu preciso me inclinar para essa vida. E quando eu me inclino para essa vida, eu recebo aquilo que é inerente ao Senhor. E para nós é um milagre, quando recebemos da parte do Senhor. Mas para Deus é muito natural, porque é a essência do Senhor que está em nós. Então o Senhor não faz nenhum milagre para que nós sejamos de fato transformados. É a essência dele, emana do Senhor toda a graça e toda a piedade. Agora, para nós é um grande milagre, quando nós somos transformados à imagem do Senhor. Os irmãos podem entender isso? A essência de Deus, ele é essencialmente bondoso, misericordioso, caridoso, amoroso, perdoador, galardoador, libertador. Ele é essencialmente tudo isso. E quando nós recebemos essas dádivas de Deus, é um milagre para nós. Mas ele fala assim, eu sempre quis conceder isso a cada um de vocês, mas vocês não têm uma mente voltada para receber. Quando nós temos uma mente voltada para o Senhor, então nós recebemos. Ele diz assim, é interessante, alegrai-vos na esperança, versículo 12, sede paciente na tribulação, perseverai em oração, cooperais com santas as suas necessidades, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, e não amaldiçoeis. Nossa, uma mente humana é incapaz, uma mente natural é incapaz, ela não é, de abençoar os que vos perseguem, e não amaldiçoeis. Vivei em concórdia entre vós, não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos seus próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei vossos esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurei vingar a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito, minha vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, irmãos, olha esse texto que nós vamos ler agora. Se não for pela graça do Senhor. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Por quanto agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais se entregue ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Irmãos, é impossível alguém com a mente carnal ter um procedimento desse, se você não tiver uma mente voltada para o Senhor da casa. Como você está dizendo, não é nada pessoal, é por causa do Senhor. Meu irmão, estou te dando uma bênção aqui, estou te abençoando, não é pessoal, não é por causa do Senhor. Eu não queria te dar nada disso, mas é por causa do Senhor, porque eu tenho a mente renovada. Os irmãos podem entender isso? Que não é nada pessoal, é por causa do Senhor. E quando nós somos, é interessante, nós usamos expressões aqui muitas vezes, e eu presto muita atenção. Nós cantamos, servos, escravos. O servo e escravo tem algum direito? Onde você já viu um escravo ter direito? Servo não tem direito nenhum, ele só obedece ao Senhor. Mas quando nós vamos na nossa vida relacional, no dia a dia, nós queremos ser senhores, até de nós mesmos, mas nós nunca podemos esquecer, embora somos filhos de Deus, somos sacerdotes da casa de Deus, continuamos servos do Deus Altíssimo, e continuamos escravos do Senhor. Mas o escravo da liberdade, o Senhor nos libertou escravos para a liberdade. Nós somos aqueles que o Senhor furou a nossa orelha e as nossas mãos. Pertencemos ao Senhor e não pertencemos mais a nós mesmos. O que eu penso, o que eu vejo, o que eu acho, ele tem sua relevância. Até onde o Senhor diz assim, isso não tem relevância nenhuma para o reino de Deus. Aí deixa de ter total relevância, porque nós somos servos do Deus Altíssimo. É interessante aquela figura no Salmo, acho que é o Salmo 126, me parece,
que diz que o servo está atento para a mão do seu senhor. Não é isso? E o senhor faz assim, e o servo sabe o que faz. O senhor faz assim, o servo sabe o que faz. Mas uma mente voltada para o Espírito é vida e paz. Vamos voltar em Romanos 8, para a gente finalizar. Versículo 12. Capítulo 8 de Romanos, versículo 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela. Porque se viver de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizeres morrer os atos do corpo, viverei. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se viveres de acordo com a carne, certamente morrereis. Irmãos, a morte aqui é algo que tem um aspecto que ela é literal, mas também tem um aspecto que ele é metafórico. Tem tantas pessoas que já morreram, estão mortos nos seus relacionamentos, nas suas afetividades, nos seus compromissos, na sua vida. Está morto. Ele não consegue ver graça em mais nada. Não é? Vou usar a mesma figura que o Romeu usou lá na conferência. Ele falou, Lucas capítulo 5, não falou? Irmãos que querem ficar na praia, não querem águas profundas. Né? Ele não falou no capítulo 5, depois da pesca maravilhosa, não é isso? No capítulo 5 de Lucas, o Senhor Jesus não foi para águas mais profundas? Tem irmãos na margem até hoje. As mesmas orações, os mesmos chavões, os mesmos pragmatismo, não foi para águas profundas. Há irmãos paralíticos. Não paralíticos porque não podem andar de fato. Não desenvolveu na vida cristã. Está paralisado. Não consegue entender mais nada. E pior que o paralítico precisa de ajuda dos outros. E sempre os outros não são tão adequados para ajudar. Paralítico. Tem irmãos leprosos. E o princípio básico da lepra é a insensibilidade. O leproso, ele perde a sensibilidade. Não tem mais prazer nas coisas do Senhor. Não tem mais alegria nos cânticos. Não tem mais alegria na oração. Não tem mais alegria na comunhão. Está leproso. Não é? Não estou sentindo nada. Deus não falou nada. As músicas não falam nada. A ceia não representa nada. Nada representa nada para você. Só você mesmo, com seus conceitos, representa algo para você mesmo. Você está leproso, não sabe, perdeu a sensibilidade, não vê alegria nas coisas divinas. Não é verdade? E também perdeu a adoração. Não é como aquela mulher que chora aos pés do Senhor, aquilo é um princípio da adoração, porque adorar é prostrar-se diante do Senhor e enxuga com os cabelos. Está na narrativa de Lucas, irmãos, se lembram disso? Aí você pode ser essa pessoa que não se prostra diante do Senhor. O joelho nem ajoelha mais, nem está diante do Senhor mais. Não sabe o que é adorar. Meditar, então, uma mente tão fervorosa com tantas coisas, não consegue meditar. Deve ter alguém aqui na Assembleia, não poucos, pensando no amanhã. Vai trabalhar amanhã, levantar 5h10, 5h20 da manhã, e no que vai fazer, ou só pensando em ir para casa agora, resolver os negócios na internet do seu trabalho. Como é que adora o Senhor? Como é que se torna um adorador? Ah, não, mas eu ponho umas musiquinhas evangélicas lá. Amém. Mas isso não é adoração. Adorar é se prostrar diante do Senhor e ouvir o Senhor. E tem muitos aqui, na congregação, na igreja do Senhor, como Levi, quer servir o Senhor, mas tem tantas coisas. E o Senhor está falando, segue-me. Ah, não, mas eu tenho que esperar. Eu já ouvi irmão dizendo assim, quando eu aposentar, eu vou servir o Senhor integralmente. Esse irmão muito querido, e era um dos melhores irmãos, que, assim, da questão de dízimo e as ofertas, os mais generosos, mas ele não tinha tempo para o Senhor. Eu nem sei se ele é vivo mais. Ele falou, quando ele aposentar, ele ia servir o Senhor. Irmão, não dá tempo não. Servir o Senhor é agora. E tem muitos na coletoria, né?
mexendo com os negócios dessa vida, o Senhor segue-me, né? E não quer seguir o Senhor, porque tem muitas coisas, tem muitos afazeres. Ele é muito importante na empresa que ele trabalha, e é importante que você seja mesmo, mas não tanto ao ponto de você ser um empecilho para si mesmo, para crescer espiritualmente. Os irmãos entendem? Se o seu trabalho é um empecilho para que você seja um servo de Deus fiel, esse seu trabalho é inadequado para você, que é um servo de Deus. Eu sei que é muito difícil isso, por isso que eu tenho que ter a mente voltada para o Espírito, porque a minha razão, ela vai dizer assim, nossa, que esse irmão está falando é tudo bobagem, porque ele não sabe as despesas que eu tenho, ele não sabe o campo que está se abrindo para mim, ele não sabe a minha vida, que eu tenho que pagar minhas contas. Não é assim que a nossa razão não faz isso? Mas tem quantos como Levi, na coletoria, e o Senhor vem, segue-me, e ele não Senhor, depois se eu passo, não vou começar a te seguir. E aí não tem tempo. Os irmãos se lembram dessa narrativa lá, do livro de Lucas? Os irmãos podem conferir depois, né? Águas profundas, paralisia, lepra, adoração e Levi, aquele que foi chamado. E ele obedeceu ao Senhor, e o Senhor abençoou. E depois, vocês sabem, depois que teve a invasão de Jerusalém, muitos daqueles perderam seus bens, receberam até o espólio dos vossos bens. Irmãos, o que nós estamos falando é que nós podemos andar na vida cristã se inclinarmos para o Espírito. A nossa mente carnal, ela vai colocar obstáculo e vai dizer assim, não, do jeito que você está servindo está muito bom. Mas, irmãos, se a nossa geração está assim, imagina os de 30 anos para baixo que estão na congregação. Eles não vão nem servir ao Senhor. Eles não vão nem servir ao Senhor, porque não vão ter tempo. Não é verdade? Eu fico alegre quando eu vejo casais jovens assim com bebês, porque no mundo os filhos não querem ter filhos. Os jovens não querem ter filhos. Eles não querem. Eu fico ouvindo coisas assim, não quer ter filho de jeito nenhum e só quer casar com 40, 50, 60 anos de idade. Quanto mais velho, melhor. E depois que eles ficarem bastante abastados, que eles querem casar. Este é o circo desse mundo. Isso não pode entrar na igreja do Deus vivo. Tem que casar jovem mesmo, encher a casa em nome de Jesus. É isso aí. Quem está com 2, está... Eu queria ter 6, mas não teve jeito. Porque essa é a vida cristã. Isso é o princípio da vida. Não é viver em função um do outro apenas, mas gerar filhos para o Senhor. Essa é a vontade de Deus. E você deve ter visto colega de trabalho e fala, filho, Deus me livre, nem pensar. Quem nunca ouviu isso aí dizer? Moças novas querem casar, mas não querem ter filhos, não querem constituir famílias. E as famílias estão ficando mais velhas. Continuando aqui. Portanto, todos que são guiados, versículo 14, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois não recebeste o Espírito que vos escravize, para andares uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que adota como filho, por intermédio do qual clamamos Abba Pai. Irmãos, o Senhor é muito gentil. Eu acho assim, das pessoas mais gentis é o Senhor Jesus. Ele nunca força a barra, né? E até aqui, olha, ele deu o Espírito, não tem que ficar atemorizado, nossa, se eu não fizer, eu vou perder minha salvação. Não, irmãos, ele é gentil, me sirva, você vai ter paz, tranquilidade, eu vou te suprir. Mas ele não força a barra, não tem assim, se você não fizer isso, não. Ele fala assim, estou te dando uma chance. É como o caso de Levi. Deus pode estar chamando alguns aqui para ter mais compromisso com ele. Mas se você não quiser, ele vai continuar chamando, porque ele é amoroso. E ele, Deus, quer ordem na sua casa. Pai, não desiste do filho, principalmente o celestial. Não desiste. Se você está na casa, fala, vou te chamar, e vai te chamar, e vai te chamar até aquele dia. Vai ter um dia que não vai ter tempo mais. Mas ele continua chamando a cada um de nós. E ele diz assim, e podemos clamar, Abba, Pai. Abba, Pai. O Espírito testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos do sofrimento, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. Estou absolutamente convencido que os nossos sofrimentos presentes não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Olha o que ele fala, estou convencido. Irmãos, os irmãos estão convencidos? Amém?
que a glória que há de ser revelada não pode comparar-se com a vida que você tem? Você está convencido, irmãos? Amém? Amém, irmãos? Tem gente que não está convencido, não. Amém, irmãos? Irmão, pode ter convencido. A glória que está revelada, que está para ser revelada a nós, não pode se comparar com o que você tem hoje. Seja o melhor padrão que você tiver de vida aqui. Ainda que você seja um cara assim, hiper saudável, pressão 11/7, não toma remédio nenhum, família toda saudável. Nada pode se comparar com a glória que há de ser revelada. É bom que seja assim, mas não pode se comparar com a glória que há de ser revelada. Paulo fala assim, olha, vocês vão passar por sofrimento, mas eu estou convencido. O que você está passando, irmão, não pode se comparar com a glória que há de ser revelada. Mas se você não tiver a mente em Cristo, você nunca vai ver isso. Então você vai ter que correr atrás mesmo, e vestir a camisa mesmo, que eles falem fora, né? E não levar desaforo para casa, e fazer um tanto de coisas pertinentes que esse mundo está ensinando. Mas se você está convencido que Deus reservou para você, não se pode comparar com a glória que há de ser revelada, você vai viver em paz com Deus. E somente vai estar em Cristo. O mundo passa. Não passa? Com as suas concupiscências. Não é isso? Nós que somos mais antigos, a gente já viu menininha assim. E essas menininhas, algumas eu já batizei e outros o Hélio já casou. Né, Hélio? Você vê que interessante. Eu e o João Marcos, né, João Marcos? Nós passamos pelas alguns desses. O Hélio que casa aqui, né? Casamenteiro. E daqui a pouco estamos apresentando os filhos daqueles que nós casamos. O tempo passa ou não passa? Nós já apresentamos aqui aos irmãos filhos dos irmãos que nós apresentamos. Olha como é que o tempo passa. Não é verdade? E o que resta para nós? Qual a esperança que você tem, sabendo que o tempo é um marco registrador na sua vida? Qual é a esperança que você tem? Já parou para pensar? A finitude é um fato. É um fato. Assim como a eternidade também é um fato. Uma finitude aqui para o início de uma eternidade. Mas isso é fato. E imutável. Graças a Deus, nós temos um homem assentado na glória. Que para ele não teve nem finitude, e a eternidade é tão uma gota de um balde para o nosso Senhor. E ele nos incluiu nessa dispensação e nessa proposta, em que a nossa finitude, ela é temporária e a eternidade é para sempre. Amém, irmãos? Só terminar de ler para a gente orar. A própria natureza criada, versículo 19, aguarda o convívio, anseio dos filhos de Deus sejam revelados. Os filhos de Deus sejam revelados. Portanto, a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que sujeitou. Na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabe como é que Deus começou a restauração? Com os filhos de Deus. Se o homem anda bem com Deus, o planeta vai bem. Se o homem anda mal com Deus, o mundo está mal. O mundo está mal por quê, irmãos? Responde. Vou repetir a pergunta. Se o homem está bem com Deus, a humanidade vai bem. E o mundo vai bem. Se o homem não está bem com Deus, o que acontece com a humanidade? Sofre. Por que tem guerras? O homem não está bem com Deus. Por que tem tanta destruição no planeta? O homem não está bem com Deus. Porque se o homem estivesse bem com Deus, tudo estaria perfeito. Maldita é a terra, Adão, por sua causa. Não é isso que Deus falou? E não vai mudar, porque o homem não está bem com Deus. E não somente ela, mas igualmente nós temos os primeiros frutos do Espírito. Não é a natureza, mas nós temos os primeiros frutos do Espírito. Também gememos em nosso íntimo, esperando, ansiosa expectativa, por nossa adoção como os filhos, a redenção dos nossos corpos. Irmãos, viver dói. Viver, interessante isso, né? Só uma mente, se você tem uma mente carnal, você acha que é bom, mas viver dói. É doloroso, não é? Cada vez mais, ó, a vida está nos oprimindo, está comprimindo, e a afronta, a degeneração, não é?
E a gente vê isso nas gerações vindouras, como a coisa está ficando dói, irmão. Esse mundo é um lugar mais inóspito que você pensar. Pensa num lugar bom, é inóspito. Não tem lugar mais para nós. E aí ele diz, mas se você fica assim, Senhor, louvado seja o teu nome mesmo, porque eu fui liberto disso aí, eu posso sofrer, mas eu tenho esperança na eternidade. Portanto, precisamente nessa esperança fomos salvos. Versículo 24, portanto, precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, a esperança que se vê não é esperança, pois como pode alguém anelar aquilo que está vendo? Porém, se esperamos algo que não podemos ver, com paciência aguardamos. Sabe o que é isso aí? Hebreus, né? Ora, a fé é a o quê? A certeza de quê? E a convicção de? Isso é a fé. Não é isso? E eu não estou vendo, mas eu tenho convicção disso. Porque eu espero. Se eu espero com esperança. Não é? Vamos terminar. Porém, se esperamos por algo que não podemos ver, com paciência aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito auxilia nossas fraquezas, porque não sabemos orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós, como gemidos, impossíveis de ser expressos por meio de palavras. Olha aqui, olha. Cuidado, irmãos. Cuidado, irmãos. Tem gente que fala assim, eu não vou nem orar, porque nós não sabemos orar que convém. Está dizendo isso aqui, irmãos? Irmãos, nós não sabemos orar mesmo, não. É igual a criança aqui. Talvez o menininho ali do Silas não sabe falar. Mas você entende, não entende tudo que ele fala? Mas muitas vezes eu não entendo. Talvez a menininha aqui, ela fala, eu não entendo nada. Mas o pai entende. Irmão, mesmo que você não saiba orar, Deus entende sua oração. Porque Ele sonda o seu coração. Ele sabe a intenção do seu espírito. Não pare de orar. Porque você não sabe orar como convém. Entra no teu quarto. Abre seu coração para Deus. Não é orar como não convém aqui na reunião. Aí é um outro aspecto. Você não sabe orar e vem aqui e fala um tanto de coisa que não tem nada a ver. E fala, o senhor não sabe orar como convém mesmo, então vou... Né? Não, é no seu quarto, na sua intimidade com Deus. Abra seu coração. Mesmo sem saber orar, Ele entende, porque Ele é Pai. Deus conhece todos os dialetos da face da terra. Até as suas línguas estranhas, Deus conhece. Porque Ele é Pai. Né? Na reunião é um outro aspecto. Você precisa ser ensinado a orar como convém. Dentro de uma coerência e coesão. Mas na sua quarta, abra seu coração para Deus, porque Ele sabe. Mas não deixar de não orar é mais danoso do que orar como não convém. Vou repetir. Não orar é mais danoso do que orar como não convém. Os irmãos entendem? Ore ao Senhor. Entra no seu quarto, abre seu coração para Deus. Tudo. É Deus e me conhece. Estou terminando, porque tem a parte 2, mas vou deixar para outra ocasião. Do mesmo modo, o Espírito auxilia nossas fraquezas, porque não sabemos orar, no entanto, o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, impossíveis de ser expressos por meio de palavras. Aquele que sonda os corações, sabe perfeitamente qual a intenção do Espírito, e o Espírito suplica aos santos, conforme a vontade de Deus. Ô, irmão, louvado seja Deus por isso. Sabe, eu quero encorajar os irmãos, sabe, eu vou ficar por aqui, eu quero encorajar os irmãos. Põe sua mente em Cristo, irmãos. Põe sua mente no Espírito. Sabe? Faz um jejum de internet aí. Principalmente essas coisas que vocês acham que são muito espirituais. Põe sua mente no Espírito. Sabe? Eu sei que é bom informação, mas informação demais atrapalha. Atrapalha. Sabe? Se você tem um cargo, ore ao Senhor, manda uma mensagem para aquele irmão que você acha que ele deve ouvir aquilo que você tem recebido, mas não fica, sabe, com a sua mente. É impressionante como as coisas estão, e às vezes você está tão desatento e apanhado por tantas coisas, e heresias estão entrando, e ensinamentos errados que não pertencem ao Senhor, e você está deixando de exercer o sacerdócio. Eu sei que é importante você ter algumas informações de outras fontes espirituais, que a gente não sabe de onde provém exatamente, mas tenha sua vida íntima com Deus, entre no quarto com Deus e converse com o seu Deus, converse com o nosso Deus, né? Derrame suas lágrimas diante do Senhor, vá diante do Senhor, Ele vai te conduzir à palavra de Deus, Ele vai te conduzir,
Nem tudo que você lê é que você realmente necessita. Mas o Senhor pode conduzir aquilo que exatamente você necessita. Os irmãos entendem? Não é? Eu fico vendo self-service às vezes. O cara nem precisa de comer aquilo tudo, faz um prato. Aí quer tudo. Não, talvez você seu apetite é só para uma comidinha mais leve, mas só porque é self-service, você quer fazer um PFão grande aí e tal. Não há necessidade. Vá naquilo que o Senhor quer te falar. Amém? Senhor, nós oramos a Ti nesta manhã e queremos nos colocar diante do Senhor, cada um de nós. O Senhor nos dá uma mente em Cristo Jesus. Uma mente carnal não pode conhecer os propósitos do Senhor. Uma mente religiosa não vai conhecer os propósitos do Senhor. Mas louvado seja o Senhor, que o Senhor nos conhece. Sabe como somos, o que pensamos e onde estamos e como estamos. E na nossa vida o Senhor tudo vê. Tudo o Senhor vê. Até aqueles pensamentos mais hediondos. Senhor, então o Senhor vem nos conduzir nesta manhã. Desde aquele de mais tenra idade até o ancião aqui. Para ter uma mente voltada para o Senhor, para os seus objetivos. Para conhecer o Senhor na intimidade de fato, Senhor. Senhor, então traga libertação para aquelas áreas da nossa vida que ainda nem foram confessadas ao Senhor. E o Senhor sabe que é uma afronta à Tua santíssima pessoa. Pai, louvado seja o Teu santo nome para essa manhã. Obrigado pelo partir do pão, pelos cânticos que o Senhor trouxe para nós nessa manhã. Obrigado por tudo isso, Senhor. Obrigado pelo serviço ali das crianças e dos meninos um pouco mais velhos. Obrigado, Senhor. Que o Senhor venha completar no coração dos nossos irmãos, das crianças, aquilo que não pôde chegar aos seus ouvidos nessa manhã. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe. O irmão que vai dar o aviso.